O dispatch me ligou aqui agora falando que precisa que eu vou ajudar uma outra pessoa ali, porque parece que ela tá atolada em algum lugar. Então ele tá me enviando lá, pediu pra eu ir lá no endereço pra ver se eu consigo tirar a pessoa de lá. E aí, YouTube, tranquilo? Bom dia pra vocês. São 5h30 da manhã. Ui! 5h30 da manhã, aqui em Orlando. Acordei 4h30, como quase sempre eu faço. Tá frio pra caramba aqui. Tipo assim, não pra caramba. Eu já peguei lugares mais frios, mas estão falando que vai nevar aqui. Não sei se é aqui onde que eu moro exatamente vai nevar, mas em algum lugar vai. Não é normal nevar na Flórida. A última vez que nevou na Flórida, se eu me engano, foi em 1970 e vai lá quebrados, 1977 ou 72, não sei. E é isso. E agora vamos ligar o Uber aqui, né, pra rodar. 9 horas da manhã eu tenho uma entrevista, então eu tenho que lembrar disso. Até colocar o celular despertar aqui, umas 8h30, que 9 horas da manhã eu já tenho que estar pronto, né. Eu coloquei o celular pra despertar 8h30. Tá chovendo ali fora, tá bem frio aqui dentro do carro. Outra coisa, deixa eu mostrar pra vocês aqui a temperatura, que ela tá fazendo 41 graus Fahrenheit. A sensação térmica, olha, é de 32. Eu quero ver, olha só, sexta e sábado aqui, ó, 34, não é nem a sensação, vai literalmente fazer 34 graus. Então, provavelmente deve ser esse dia que pode ser que neve. Eu espero que realmente neve. Mas é isso, vamos rodar de Uber aqui até o horário da entrevista e depois ir pra Amazon e ver o que acontece. Já apareceu uma viagem aqui, ó, pro aeroporto, mas eu não quero ir pro aeroporto agora. Vamos ver aqui, esperar. Não, olha, eu vou andar 6 milhas pra pegar a pessoa, mais 10 milhas depois, 16 milhas, vamos ver, ainda vou parar lá na Disney ainda, nem a pau. Lá na Disney não vai ter nada pra eu fazer, vou ficar lá agarrado, se for pra aqui, ó, esse aqui tá bom, vou ver se dá pra fazer isso aqui. Beleza, 14 dólarzinho não é dos melhores, mas vou fazer a viagem aqui e é isso. Depois eu volto com vocês com o resultado. Então, gente, acabei de terminar minha segunda viagem aqui agora. Quando eu tava terminando a primeira, quer dizer, quando eu tava na metade da primeira, já apitou uma segunda viagem e veio pra onde? Pra onde que eu falei que não ia vir, né? Pro aeroporto. Mas como era uma viagem reservada, já que ele tava programando, que tinha programado, tipo assim, quando você programa a viagem, você tem que pagar mais porque você tá reservando ela, né? Então, eu tô aqui no aeroporto e agora é voltar pra lá, né? Vamos ver se apitar alguma corrida aqui. Acho que não vai apitar aqui no aeroporto, que não era horário de avião chegar. Mas é isso, olha como é que tá o mapa aqui, ó. Pode ver aí que tá cheio, muita gente querendo Uber. Então o que eu vou fazer? Eu já vou voltar lá por conta própria, não vou esperar ninguém aqui. Tava indo ficar parado em algum lugar pra esperar uma corrida boa. Acabou que pipocou uma corrida aqui de 122 milhas. Sabe o que é 122 milhas? É tipo quase 200 quilômetros por 68 dólares. Mas eu não peguei, porque não vai pra muito longe. Eu não tenho tempo pra ir pra tão longe assim. Eu tenho que estar 10h20 lá na Amazon. 9 horas eu ainda tenho a entrevista, então eu não posso estar agarrado com o passageiro, né? Eu saí do aeroporto, aí eu tô subindo aqui pra uma área que tava mais movimentada e acabou apitando uma corrida pra voltar pro aeroporto. Então eu vou pegar o cara, ele tá aqui a 5 milhas de distância, e voltar pro aeroporto, e é isso aí. Então acabei de deixar, sei lá, quantas corridas eu já fiz, deixa eu ver. Fiz 4 corridas, gastei 2 horas e 57 dólares. São 8h30 agora. Vou parar aqui porque se eu pegar mais um passageiro eu vou atrasar para entrevista, então eu já desliguei o aplicativo. Lá fora tá um climinha bem de chuva, bem friozinho. Então é isso por enquanto. Vamos ver como é que vai ser a entrevista aqui. We conduct assessment on youth between the ages of 13 to 18 years old. Então, eu tentei filmar aí, mas eu fiquei meio assim de filmar e tal. Sei lá, quando você tá numa entrevista, quando você tá sendo, entre aspas, assim, pressionado por alguém, né? Você fica meio sem jeito de fazer umas coisas, mas tá bom. Não sei se deu pra vocês verem e tal.
Foi uma entrevista bem rapidinho, o cara chegou atrasado. Vamos pontuar essa parte que ele chegou atrasado. A entrevista era pra ser 9 horas, ele chegou às 9h15, agora são 9h20, foi bem rapidinho. Ele só perguntou se eu tinha experiência e tal, algumas coisas lá. Aí eu só expliquei de novo o que eu já tinha falado no currículo. Só que tinha um ponto que eu já tinha visto isso na oferta do emprego lá, que eu preciso chama licença D, que é pra você trabalhar como segurança. E eu não tenho essa licença, eu nunca tirei não. Aí falou que precisa dela. Então eu acho que eu vou tirar ela, mesmo porque vários empregos aqui de segurança que pagam bem, precisa dela. E eu olhei aqui rapidinho e não é caro, e é rápido fazer. Eu acho que você consegue fazer em 40 horas. Então eu vou tirar ela, fazer, porque aí dá pra eu ficar mais tranquilo, sabe? É isso. A entrevista foi rápida, foi tranquila. Ele falou que vai salvar minhas informações lá e tal, e procurar um curso que dê a licença D e me enviar. É isso. Agora eu tô indo pra Amazon, vamos ver como é que vai ser o dia de hoje, né? Tem que estar lá 10h20, vou chegar lá 9h55. Então eu tô com tempo ainda. Vamos lá. Então agora são 10 horas, 9h55 para ser mais exato. Tô comendo aqui antes de entrar, tenho 20 minutinhos ainda para comer. Meu pratinho de comida, terminar de comer, guardar o resto para levar, para comer mais tarde, vestir meu colete e entrar lá. Depois volto com vocês. E aí pessoal, tranquilo? Eu acho que vocês estão vendo bem aqui, porque dei uma olhada no celular como que tá a câmera, e a câmera parece que está num bom ângulo. Então, aqui nós já estamos na Amazon, já fui lá, peguei serviço. O que acontece? Como que funciona, que eu não mostrei para vocês? Na estação da Amazon tem várias companhias diferentes que trabalham para a Amazon fazendo a entrega. Ou seja, eu trabalho para uma dessas companhias. Aí quando você chega na estação, você pega a chave da sua van, que no caso meu hoje é essa, pega o celular deles, que um deles é esse, e usa ele para pegar a sua van e fazer sua entrega. Aí você pega a van, dirige ela até o seu ponto de carregamento, e lá você vai encher a van de bags, das caixas, umas mochilonas gigantes, vários produtos lá dentro, várias caixas de produtos menores. Então é basicamente isso. Isso é quando você tem uma rota. A rota é a rota que você vai fazer para entregar os seus produtos. Hoje eu não estou com uma rota, hoje eu não tenho uma rota. Hoje falar que eu vou ser sweeper. O que é o sweeper? Sweeper é a pessoa que vai passando, por exemplo, tem uma pessoa que está com uma rota que está fazendo entregas. O sweeper vai até essa pessoa, pega alguma dessas bags que essa pessoa tem e entrega para ela. Ele ajuda outros motoristas, outros entregadores a fazer a rota deles. Então eu sou essa pessoa hoje. Hoje eu vou ajudar algumas pessoas a fazer a rota. Basicamente é muito mais fácil do que você ter uma rota normal. Primeiro porque uma rota normal fica ali em torno de até umas 200 paradas. E o sweeper, o que ele faz? Ele pega cerca de 20 paradas de cada pessoa, mais ou menos, que ele vai ajudar. Então é muito menos paradas, né? Outra coisa, eu tô com uma van que é alugada. Essa van não é van da Amazon propriamente, aquela azulzinha bonitinha que você vê. Essa aqui é uma van alugada. Coisa ruim de você trabalhar na van alugada é que ela não tem as prateleiras que as vans da Amazon têm. Fica muito mais difícil de você conseguir organizar e manter organizado suas entregas. As vans da Amazon, elas têm uma prateleira onde você consegue organizar muito bem as bags e as caixas que você vai entregar. E, ou seja, é muito mais fácil de você entregar, se você consegue manter tudo organizado, você faz seu trabalho muito mais rápido e muito mais fácil, você não precisa ficar na correria. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá a van aqui atrás. Eu já peguei algumas bags de uma pessoa para entregar. Então a gente está indo em direção ao nosso primeiro stop, nossa primeira parada, para ver ali onde que eu vou começar, qual bag que eu vou abrir e como que eu vou organizar. Vou tentar deixar o mais organizado possível para fazer rápido. Aqui é a van normal, um carro normal, porém grande. Isso aqui
é uma câmera, chama Netradone, sei lá. O maior X9 que existe é essa câmera, não tem mais X9 que isso. O que ela faz? Ela pega as informações do carro, captura sua velocidade, sua rotação. Pra você ter ideia, ela captura até a velocidade que você faz curva, essas coisas. E envia pra central depois de cruzar essas informações com informações da rua que ela capta. Tá vendo aquela placa lá de 55 milhas por hora? Ela vai capturar aquela placa, vai ler com a informação do veículo qual que é a minha velocidade e vai enviar pra central. Ou seja, se eu passar de 55 milhas por hora, ela vai enviar um alerta pra central e eu vou ganhar uma notificação por causa disso. De overspeed, de correr. Por exemplo, ela tá lendo esse sinal vermelho. Ela vê que o sinal tá vermelho e eu tô parado. Beleza. Se eu furar esse sinal vermelho, ela vai enviar para a central e eu vou ganhar uma notificação. Se eu faço uma curva muito rápida, eu ganho uma notificação por extremo inclinação, não lembro o nome direito em português, mas é quando a van tomba muito, assim, que você fazendo a curva, como a van é alta, né, ela tem a tendência de tombar. Outra coisa, aceleração muito brusca. Se eu pisar o pé no acelerador para sair desse sinal, ele vai enviar para central. Algumas coisas são piores, algumas infrações são piores que outras, umas são leves, outras são mais pesadas, mas no geral a gente não quer ganhar infrações, nenhuma. Tá vendo aqui, ó, passando essa placa aqui, chegando perto, ela já lê essa placa. Então eu tenho que ficar atento à velocidade. Eu acho que é uma coisa, tipo, é meio... eu não sei, porque eu acho estranho, eu acho que não é tão bom assim, porque você dirigindo e ver 45 milhas por hora, você só pode ir a 45 milhas por hora. Você tem que prestar muito mais atenção no velocímetro do que no trânsito em geral, no trânsito especificamente, sabe? Então eu tenho que ficar 40 milhas por hora. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar procurando placa para eu não... porque toda hora que placa, a câmera não perde a placa. Então eu não posso perder também. Então eu tenho que ficar procurando placa. E quando eu vejo essa placa, eu tenho que ficar prestando atenção na velocidade para eu não passar da velocidade. Ou seja, já são duas coisas, né? Procurar a placa, olhar a velocidade. Aí depois da velocidade eu tenho que ficar olhando o GPS para saber a rua que eu tenho que entrar. Porque olha essa ruazinha, se eu passo isso aqui, aí eu vou e tenho que voltar. Ou seja, é muita coisinha, muita coisinha. Outra coisa, não pode atolar a van de jeito nenhum. Tá vendo essa estradinha aqui? Essa estrada aqui tá boa, mas eles falam todo santo dia: não atola, não atola. É a máxima da Amazon, não atolar a van, é a máxima. Eu já continuo com vocês, tá? Aqui a gente tá entrando numa propriedade privada, então eu não vou ficar filmando muito aqui não, eu vou tirar a câmera na hora que eu for descer, que é uma propriedade privada, né? Entregamos ali, o cara já tava até ali na porta, sei lá, né? Porque, vou mostrar pra vocês, essa aqui é uma van toda branca. Não tem nada falando que é da Amazon. Tem algumas que tem escrito Delivery Driver, mas essa aqui eu acredito que não tem nada. Não tem nada. Então a pessoa vê uma van toda branca entrando na casa dela, a pessoa já fica desconfiada, né? Ela fica, pô, o que é isso? Estão invadindo. E aqui o pessoal, eles levam isso muito a sério, de trespassing. E se você invadir, trespassing é a invasão de propriedade. Ou seja, se você invadir a casa de alguém, mas pelas placas que eu vejo aqui dentro das propriedades, eles vão atirar em você, né? E aqui todo mundo tem arma, então você já sabe, né? Meio complicado arriscar. Mas enfim, não atole, não ficar atolado. Por quê? Primeiro porque se você ficar atolado, todas as suas entregas vão atrasar, né? E a Amazon não quer isso, não quer atrasar as entregas dela. Segundo, que se você ficar atolado, a Amazon vai ter que enviar um reboque para te tirar de lá, porque essa van é pesada, não é qualquer coisa que tira daqui não, que tira de um atoleiro não, dependendo ainda mais do jeito que você atolar. Então ela vai ter que enviar um reboque, e esse reboque vai custar dinheiro, para te tirar de lá. Ou seja, vai ter que gastar, além de você atrasar os pacotes, ela vai ter que gastar dinheiro ainda para você
pra te desatolar. Então, terceiro que você pode danificar a van, né? Então, ela não quer isso de jeito nenhum. Vamos lá, parece que é naquela casinha azul, mas pelo mapa aqui, ó, a gente não precisa entrar lá. Vamos ver aqui. Vamos ali na frente para ver se tem, enfim, porque quando você tá chegando aqui, você tem que sempre ler as notas do cliente. O que ele falou? Às vezes ele tem alguma instrução. Ah, tá vendo ali, ó? O mapa tá dando isso aqui, tá dando essa casa, mas ali ele já deixou uma placa ali falando que não é essa casa. Então se ele já deixou uma placa é porque já aconteceu, né? Tá vendo? Ou seja, o mapa tava me dando o lugar errado. Agora faz sentido, a nota do cliente. Aquela casa ali é 11.700. O mapa tá me dando 11.735 lá na casa. Aí ele já deixou uma cadeirinha falando que ali não é 11.735. E 11.735 é aqui, ó. Tá vendo? Você tem que prestar atenção nessas coisas. Porque senão você vai entregando encomenda em lugar errado, você vai perdendo pontos lá também. Aí aqui, ó, você clica na que parou, ele vai te dar o que o cliente escreveu de informação. Ele pediu para deixar o pacote na caixa metal na frente do portão. Aí você coloca aqui, leu, entendeu? Você vem aqui, ó. É a caixa, é a bag 341. A 341 é aquela ali. Esta é a 341. Então, o que nós vamos fazer aqui? Já pegar ela e organizar. O que tá pedindo ali? Qual que é o que tá pedindo? É o envelope 439. Então aqui a gente já vem de olho nos envelopes, ó. Tem pouco envelope, então é mais fácil. Eu odeio muito envelope, envelope é difícil de organizar. Qual que é? 439. Já chama aqui, ó, 439. Já vim aqui, escaneei, coloca aqui, abre aqui a caixa de metal dele. Bem pesada, por sinal. Tem aqui e tira uma foto. E pronto, tá entregue. Vamos pro próximo. Eu vou ir fazendo e depois eu volto com vocês. Valeu! Então, gente, eu tava indo ali pegar mais pacotes de outra pessoa e o dispatch me ligou aqui agora falando que precisa que eu vou ajudar uma outra pessoa ali, porque parece que ela tá atolada em algum lugar. Então ele tá me enviando lá, pediu pra eu ir lá no endereço pra ver se eu consigo tirar a pessoa de lá. Eu vou chegar lá, vou ver como é que tá as coisas, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês, né? Eu não sei nem o que eu vou fazer, porque eu não tenho nada pra desatolar ninguém. Onde que ele tá atolado? Realmente ele tá atolado. Olha o que tá acontecendo. A gente tentou tirar com essa van aqui, não deu, e essa van quase ficou presa. It was amazing. Yeah, it's mine. Então, gente, o que aconteceu? A menina tava agarrada na areia, ficou presa. Qual que era a ideia? Eu chegar com essa van, eu não sabia que ela estava tão longe assim, né, da área do asfalto, mas a ideia de me mandarem aqui, que essa não é 4x4, chegar com essa van, mas
puxar essa van, puxar outra van com essa van, porque a outra van não é 4x4. Mas não contava com uma coisa, ela tava muito para trás, de onde que tava a aderência nessa van. Então eu iria entrar também na hora onde que ela tava agarrada. A corrente para grudar as vans era curta, então eu tinha que entrar também. Tentei entrar, o que aconteceu? O ruim dessa van é que é automático, tá vendo? Então quase que essa van fica atolada também. Ela na verdade ficou atolada porque é automático, então não tem como você controlar. Ela corta, não corta, mas é esquisito quando é automático. Aí o que aconteceu? Eu entrei, ela deu uma atoladinha, aí a gente puxou pra fora e ela foi ficando atolada. Aí tive que desatolar de pouquinho em pouquinho, fazendo um balancinho. Mas não deu. Aí um morador, igual vocês viram aí na parte do vídeo, viu lá que a gente tava atolado e usou um trator. É muito top, porque o que acontece? Aqui todo mundo tem trator, parece, mas do interior, né? Uma vez eu fiquei atolado também, aí o morador viu e ele veio até mim e falou que ele tinha um tratorzinho guardado, foi lá e me puxou. Ou seja, essa van aqui não dá conta de nada. Ela pode não se atolar, mas não desatola ninguém. E agora eu tava deslocando para outro lugar, né? Mas aí agora eu tive que pegar os stops dessa menina porque ela ficou muito tempo parada. Senão ela vai atrasar muito. E aí é ruim pra ela. É ruim pra Amazon, é ruim pra ela, é ruim pra todo mundo. Então vou fazer aqui rapidão, já são 5 horas. Eu tenho 3 horas para terminar. Espero que dê, acho que vai dar tempo. Provavelmente vai dar. Eu tenho 30 stops mais ou menos. Em 3 horas? Não, com certeza vai dar. Ainda mais que tô perto aqui. Fazer tranquilo. Mais fazer. E é isso. Vou mostrar pra vocês no final quando eu estiver indo embora. Acho que vou voltar agora só no final quando eu estiver indo embora. É isso aí, que agora tem que dar uma acelerada aqui. Valeu! Bom, gente, acabou o dia aqui. Não acabou ainda, né? Na verdade, tá indo pra acabar o dia. Estamos deslocando já pra companhia, pro galpão, pra Amazon. Retornando pra Amazon. Vou mostrar pra vocês como é que é o procedimento final lá. Eu não mostrei como que é o procedimento inicial, mas vocês vão ver como que é o final. Então aí, ó, aí tá a estação. Primeira coisa que a gente tem que fazer antes de entrar na estação, sempre quando entra na estação, ligar o pisca-alerta e abrir as janelas. Mas deixa eu ver o quão frio tá aqui para abrir essa janela, né? Porque ninguém merece. E a outra coisa é desligar o rádio. Deve estar frio pra caramba, mas como o ar aqui tá ligado no máximo, tá ligado no quente, ele tá dando uma segurada. Nossa senhora, o ar aqui veio quebrando tudo no meu ouvido. Aí vocês podem ver, essas são as vans da Amazon. As são plotadas. E aquelas outras branquinhas são alugadas. Tá vendo? Todas ali são vans da Amazon. Elas têm as prateleiras. Essa aqui é elétrica. Muito boa, grande. E tem todo um dispositivo aqui que você consegue ver a próxima entrega, tudo na tela. Você não precisa quase nada do celular. Você só usa o celular só para tirar foto. Como funciona aqui? Quem não tem pacotes para retornar, para a direita, igual eu tô parando. Quem tem pacotes para retornar, para a esquerda, igual tem aquele menino ali, aquela van ali parada. Provavelmente ele tem pacotes ali para retornar. Então paramos a van, desligamos, vem aqui, o que acontece? Olha aqui, ó, caiu aqui na hora de eu fazer a curva. Agora aqui, ó, puxa.
Agora aqui, ó, deixamos os pacotes ali. Se tivesse pacote para retornar, deixava ali. Vamos estacionar a van. Vem vindo. Aqui, ó, para no stop sempre. Para os dois lados. Continua. Para no outro stop. Olha. Continua. E agora, o que a gente tem que fazer? Escolher um lugar para parar a van. Pode ser qualquer lugar. Vou parar aqui, ó. Ok, mas antes de parar ela completamente, eu vou começar uma inspeção. Eu vou fazer a inspeção aqui. Eu tenho que tirar umas fotos dela também para enviar. Que aí com essas fotos aqui eles veem se tem alguma marca que não tinha antes na van, alguma coisa desse tipo. E tirar a foto do odômetro. Aí aqui ele vai me guiar e tal. Agora eu vou limpar essa lixaiada, guardar minhas coisas e fazer a inspeção e ir embora. E aí, pessoal? Frio pra caramba aqui, olha, tá 39 graus aqui. Muito frio, só que tá ventando muito, então provavelmente a sensação térmica tá muito mais baixa. Deixa eu ver quanto que é, deve dar mais ou menos 31 graus, deve dar uns menos 2. E aí, Siri, quanto é 31 graus Fahrenheit em Celsius? 31 graus Fahrenheit equivale a menos 0,56 graus Celsius. Ou seja, menos 1 grau Celsius. Então é isso. Hoje foi o dia, esse foi o dia de hoje aqui. Eu queria ter filmado mais da van atolada, todo o procedimento que a gente fez, mas eu fiquei meio assim porque não foi minha van atolada, né? Talvez a pessoa teria ficado sem graça e tal. Mas é isso, espero que você tenha gostado. Foi o Uber de manhã, a Amazon de tarde, a van atolada, tudo. Obrigado por acompanhar. Deixa um comentário aí se você gostou de alguma coisa e tal, alguma ideia. Eu vou tentar fazer mais vídeos interessantes, né? E é isso. Valeu, falou e fui.